Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós iremos ler da Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Jeremias capítulo 3 ao capítulo 5. Jeremias capítulo 3. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminará a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente sozinha. À espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e a sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada que não tem vergonha alguma. Ainda assim você diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude, certamente não ficará irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Judá segue o exemplo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e de pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Esperança para a rebeldia de Israel. Então o Senhor me disse: até mesmo o infiel Israel é menos culpado que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor. Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de árvores verdejantes. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Israel. Um desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando a terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seus corações perversos. Naquele dia, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio do norte
para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Como disse, como eu gostaria de tratá-los como filho, meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouve-se vozes do alto dos montes, choro e súplicas de Israel. Porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude, observamos nossos antepassados. Desperdiçaram com algo vergonhoso tudo que desperdiçarem. Observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalharam para ter, rebanhos e gados, filhos e filhas. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus. Desde a juventude até hoje, nunca lhes obedecemos. Jeremias capítulo 4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Julgamento futuro contra Judá. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Passam o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes Não desperdicem semente entre os espinheiros. O povo de Judá e os habitantes de Jerusalém removam os obstáculos de seu coração e mude sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem. Reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo, não demorem, pois do norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra. Suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamente, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremecerão de medo, os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas espantados. Então eu disse, ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que dissestes, pois prometestes paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia, o Senhor dirá ao povo de Jerusalém, meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós
como nuvem de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais, seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos despedaçados. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a terra montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como águas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês, e é um castigo amargo que atinge o seu coração. Jeremias chora por seu povo. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar. Pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei que ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São criaturas sem juízos que não atendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Jeremias vê a calamidade que se aproxima. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voavam para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão. Por causa do meu decreto contra o meu povo, estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes das cidades fogem, escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezaram e tentam matá-la. Ouço grito como os da mulher em trabalho de parto, gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É a bela Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. Jeremias capítulo 5, o pecado de Judá. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda a parte, busque em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob julgamento e declaram: tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade. Feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagastes, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedras, não querem se arrepender. Então eu pensei: o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que é justo, não entendem o que a justiça de Deus exige.
Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes, também de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora, um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá. Um leopardo ficará à espreita nos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair. Pois sua ira é grande e muitos são os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim, juraram por deuses que na verdade não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos e, no entanto, cometeram adultério e se arruinaram e se reuniram para ir a prostíbulos. São garanhões bem alinhados e cheios de desejos, cada um relinchando para a esposa do seu próximo. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinheiros e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Cortem os ramos da videira, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram: Ele não vai nos incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós. Não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são uns tagarelas que não falam em nome dele. Que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas e seu alimento, seus filhos e suas filhas. Devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos. Destruirão suas cidades fortificadas, que vocês consideram tão segura. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso conosco, responda: vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros, estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é a de vocês. Advertência para o povo de Deus. Anuncie a Israel, diga a Judá: ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Mas este povo tem o coração teimoso e rebelde, afastam-se de mim e me abandonam. Não dizem com sinceridade: vivemos com temor. Não dizem com sinceridade: vivemos com temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá a chuva de outono e de primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês estas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tomou todas estas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que estreitam suas vítimas como caçador de tocaia. Estão sempre
colocando armadilhas para apanhar as pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso, são poderosos e ricos, gordos e de aparências saudáveis. Suas maldades não têm limite. Não querem fazer justiça aos órfãos, e negam os direitos aos pobres, os direitos dos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma geração como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nessa terra. Os profetas fazem profecias falsas, os sacerdotes governam com mão de ferro e pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.